Boa noite. Que grande honra poder estar aqui hoje outra vez com vocês e que grande outra honra poder estar aqui com vocês e com o Sati. O Sati vai entrar já já. Quero dar as boas-vindas primeiro a todos, a todes, e comentar aqui que talvez a gente já conheça o Sati. Talvez a gente já conheça dos aplicativos ou do aplicativo de meditação da Vivo. Talvez a gente já conheça por tê-lo escutado, por ter acompanhado a página dele. Mas eu quero colocar aqui algumas outras percepções a respeito dele que muitas vezes não estão no aplicativo. O Sati é uma pessoa extremamente humilde e generosa. E ainda que a fala dele seja absolutamente doce, ainda assim ele tem uma firmeza que ensina. A firmeza de quem já se conheceu em períodos prolongados de solidão que ele pode, ou de solitude, que ele pode falar a respeito, e entrou em contato consigo e soube nutrir o que de bom existe em cada um de nós. E a vantagem para nós que estamos no caminho de receber as palavras dele é porque, tendo ele percorrido essa senda, ele consegue falar para nós de uma maneira que a gente também, na humildade da nossa pequenez, que a gente também possa percorrer. E essa é a importância de quem vem na frente. Por isso, nas linhagens que nós temos, é de extrema importância. As linhagens que nós temos no budismo, as linhagens que nós temos na yoga, é de extrema importância que a gente tenha alguém para nos orientar. Alguém que tenha, de novo, feito algum caminho íntimo, pessoal, encontrado algum tipo de maestria sobre si próprio. Não se anunciado na maestria sobre o outro, mas sobre si mesmo. Então, quando a gente escuta o Sati de novo, vem muita doçura, mas também vem essa firmeza, a firmeza de quem se conhece e de quem permanece na bondade, tendo tido a opção de não ser bom, porque essas são as tendências de todos nós. Tendo tido a opção, talvez, de ter sido preguiçoso e mesmo assim ter sido diligente com a prática. Ter tido a oportunidade, de repente, do apego e ainda assim ter escolhido ser generoso. Então, quando a gente escutar o Sati, eu gostaria que a gente pensasse em tudo isso. Que a gente não está escutando da teoria de alguém, mas da vida de alguém. Da vida que se dispôs a se manifestar aqui e agora para compartilhar um caminho tão bonito, percorrido por ele, que nós mesmos, de novo, podemos nos inspirar. Eu abro aqui com um mantra curto e breve. Essa semana eu tenho mantrado muito pela compaixão em função dos resgates ou do resgate que estamos a trabalhar. Om Namo Amitabhaya Buddhaya Dharmaya Sanghaya. Om Namo Amitabhaya Buddhaya Dharmaya Sanghaya. De novo, agradeço a todos por estarem aqui. Vou convidar o Sati agora para entrar. Um momento, por gentileza. Tcharam. Um instantinho, ele já vai se conectar. Agradeço de novo a todos por estarem aqui. Sati, querido. Boa noite, querido. Como vai? Honrado pela oportunidade, feliz pela grandeza de um universo que nos abençoa e que certamente eu não posso estar à altura sozinho de fazer essa live, mas eu pedi tanta ajuda, fiz tantas orações e a gente nunca está sozinho. Então vamos lá, vamos ver o que brota do coração, o que é soprado pelos seres maiores, o que é inspirado pelas palavras que eu lembro de mestres que um dia eu li, porque a gente é pequeno, mas a nossa força unida em busca dessa luz é grande. Então vamos lá, sem desistir. Agradeço muito, querido Sati. Comento aqui também que
para as pessoas que estão te acompanhando agora, que foi uma grande grata surpresa. Deixa eu me alinhar aqui, desculpa. Que foi uma grande grata surpresa aprender que o Sati é vegano. Porque muitas vezes nos grupos de frentes espirituais a gente fala de muita compaixão, mas a gente não une essa compaixão a todos os reinos. E essa é parte da proposta que a gente tem da conversa de hoje. Quando a gente cresce nessa sociedade, é muito comum que seja ensinado para nós que nós somos o centro e que todos os outros seres, de alguma maneira, estão aqui para nos servir. E eu gostaria de escutar do Sati, embasado, ou seja, em todo esse percurso que ele tem, interior e exterior, ou seja, tudo que aconteceu já dentro dele, por ele ser vegano, inclusive, e também por toda essa trajetória fora de busca pessoal e essa canalização que ele faz tão naturalmente de forças maiores. Gostaria que você comentasse com a gente, Sati, sobre esse papel. Como você vê o papel do ser humano dentro de um cenário que é mais abrangente, obviamente, do que o nosso egoísmo? Gratidão, querido. Eu estou muito feliz de estar aqui, Patrícia, muito. É uma oportunidade que abre o coração, tanto no tamanho da responsabilidade quanto na alegria. É uma coisa de criança misturada com a responsabilidade que a gente tem como ser humano, que a gente tem que ter. Mas, por favor, eu quero começar dizendo, me interrompa quando quiser, pergunte quando quiser, comente quando quiser. Estamos unidos na busca de uma verdade. Então vamos achar algo bonito aqui juntos. Você acaba de me dar uma certa bênção, que ao fazer essa pergunta que você acaba de fazer, você muda os meus planos do que eu ia falar. E aí o ego é rigidez, a alma é flexibilidade pura. Porque a alma é de luz, o ego é uma estrutura. Então eu vou ter que mudar tudo. Então vamos lá para a alma e ser flexível. Ou você pode voltar para isso, que eu sei que o teu Já ego foi. está a serviço do espírito. Já foi, vamos lá. Sejamos flexíveis. Então, para responder, eu começo dizendo que para mim as religiões do mundo, elas são como se fosse, imagine um vitral muito colorido, e vem a luz do sol, o sol único, o sol potente, o sol grande, o sol abundante e o sol generoso, que envia todos os raios dele sem perguntar para onde vai. Será que aquela pessoa merece meu raio? Será que essa não? E aquela abundância de potência que o sol nos dá, com a generosidade exemplar dele, quando passa por um vitral colorido, vai gerar várias cores diferentes. A espiritualidade, o infinito, Deus, o universo, o transcendente, a vida única, aquilo que nos une, é esse sol. E as religiões são cores diferentes. E no Ocidente, a maioria das pessoas segue, ou pelo menos foi educada, em uma tradição que vem de lá de Abraão. Ou seja, os muçulmanos, os judeus e os cristãos, eles começam a buscar a espiritualidade através dessas cores que são as religiões vindas de Abraão. E lá, na Bíblia está muito claramente explicado, né, em metáfora, porque nada daquilo aconteceu daquela maneira exata, mas é uma linda maneira de explicar. Que ali tem a criação, e aí é dado para o ser humano uma responsabilidade sobre a criação. E a chave para a gente entender isso, Patrícia, que eu estudei tanto, porque eu precisei tanto entender, é a seguinte. Qual é a definição de poder? A definição do ego de poder é em quantas pessoas eu mando. A definição da alma de poder é quantas pessoas eu ajudo, ou quantos seres eu ajudo. Então, o ego se acha poderoso quando ele é obedecido por muitos. A alma se sente poderosa quando ela afeta muitos. Então, a ideia de que o ser humano é algum tipo de ápice da criação, gente, que falta de autoconsciência, né? Só precisava de um espelho para a gente ver que não é ápice de nada. Mas a gente está num ponto realmente onde é necessário exercer uma responsabilidade. E aí, essa responsabilidade, esse poder, ele é quantos eu preciso ajudar. A perspectiva elevada do poder é há muitos que dependem de mim. E a perspectiva egóica do poder é eu mando em muitos. Eles estão aqui para satisfazer meu prato, satisfazer meu paladar, ou satisfazer as minhas ordens e prazeres mais mundanos. O que a gente talvez não perceba, e aí eu vou sutilmente levando de volta para o meu plano de aula, e peço que você me tire muitas vezes, porque assim eu vou me treinando. Vai falando, vai falando. O que a gente talvez não percebe é que uma das maneiras da gente crescer em consciência
e um dos motivos da gente querer crescer em consciência, é que esse mundo aqui é uma escola. Meu mestre falava com Satguru Sivaya Subramania Swami. Levei 2 meses só para aprender a falar o nome dele. Subramania Swami, que tinha várias qualidades. Por exemplo, nos últimos anos de vida dele, ele dizia: eu estou treinando a capacidade de amar, porque eu não quero apenas amar com a mente e o coração. Eu preciso que cada célula do meu ser emane amor. E ele, às vezes, você via ele andando pelo monastério com uma xícarazinha de chá de manhã, e você sabia que ele estava ocupadíssimo, treinando a emanação do amor para todos os seres, como o sol nos ensina. Então vai para as plantas, vai para as joaninhas, vai para os lagartos, e não existe o julgamento. O amor é emanado, cada ser que pegue como puder. Então, a gente vai em busca dessa evolução porque as coisas aqui da matéria nos prendem nessa escola. Como meu mestre sempre dizia, o mundo é perfeito como escola. Cada um está aprendendo exatamente o que precisa aprender. Mas ele não é perfeito em termos de conforto, de sabedoria, de luz. O mundo não é perfeito como um hotel confortável. Ele é perfeito como uma árdua escola. Mas ele é perfeito, a gente aprende exatamente o que precisava aprender. Então, nesses termos, e isso é super difícil, a gente acaba olhando, imagina, a gente acaba olhando, obrigado por errar, porque assim eu tenho, vou me sentir mais à vontade com os meus erros. Gratidão. Então, como meu mestre dizia, temos uma orquestra sinfônica de cães em algum lugar aqui nos ajudando. O mundo é perfeito nesse instante. Você está passando exatamente o que você precisa passar. O que não quer dizer que você precise ter um conformismo. Pelo contrário, o passado já foi, o presente é nosso e o futuro vai ser criado a partir desse presente. Então, a aceitação nunca pode virar conformismo. A aceitação serve para você estrategicamente colocar suas forças naquilo que é para você colocar. Por exemplo, se eu tenho uma goteira na casa, não adianta eu ficar revoltado com a goteira, brigar com a goteira, tentar descobrir quem criou a goteira, passarinho que gerou a goteira, quem foi. É um gasto de energia. Eu aceito completamente. A aceitação, a goteira existe. Mas eu não aceito que ela exista amanhã, que eu vou subir nesse telhado e vou consertar. Então, a descoberta do nosso poder humano vai fazendo com que a gente, gradualmente, perceba que essa escola ela é aprisionante e que certas atitudes minhas vão me manter preso nesse calabouço. Se a gente olhar lá fora, certas coisas vão prendendo as pessoas. O egoísmo prende. É tão bonito como funciona a metáfora. A pessoa prende uma coisa, aquela coisa prende ela. O egoísmo vai criando a mesma energia de aprisionamento, de pequenez. A energia da raiva vai criando uma auto-raiva, uma irritação profunda sobre a pele que tira a paz da pessoa, que não consegue ficar tranquila nem numa meditação, nem no banho, nem ao amar, nem ao se elevar, não existe. Então, há um aprisionamento natural que acontece com as coisas das energias da matéria. E há uma libertação natural quando a gente descobre os atributos da alma. Então a gente busca essa tal de compaixão. A Patrícia estava fazendo o mantra de Amitabha Buda, da compaixão, pra gente, tão lindamente. Então quando a gente busca essa compaixão, como a compaixão é um atributo elevado da gente, a gente começa a se libertar aqui da matéria. E o surpreendente, o maravilhoso, é que às vezes muitas das coisas que nos incomodavam no dia a dia, quando você eleva a consciência e começa a acionar esses atributos da matéria, os problemas do dia a dia começam a se dissolver, porque você está interagindo com uma energia de uma lei maior. Eu vou explicar de outra maneira para ver se a gente vai entender, menos técnica. Imagina uma criança de 4 anos. Ela tem problemas que para ela são sérios. Ela tinha um brinquedinho que a roda do carrinho quebrou. Drama. A amiguinha dela tem um sapatinho que ela não tem. Drama. Então, são reais para o nível de consciência dela.
Entretanto, a etapa seguinte da evolução dessa criança, não como alma, mas como ser humano encarnado, vai fazer com que ela tenha outros interesses. Se ela começar a olhar para cima e ver quais são as próximas etapas, bom, eu vou ter mais coragem, eu vou ter mais interação social. Ela começa a antecipar aquilo que seria o natural de chegar numa etapa mais acima. E aí, criando outros interesses, trazendo outras energias, as preocupações e problemas antigos somem. Porque o brinquedinho já não interessa mais. O sapatinho já não interessa mais, ela tem novas amigas, brinca com outras pessoas. E em nós, de maneira muito mais profunda, não é diferente. Conforme você, na sua vida cotidiana, emula as qualidades da alma, a criança imita o adulto, a gente imita os Budas. Então a gente vai imitando suavemente. Eu queria tanto conseguir aceitar que tal pessoa me fez mal. Eu vou tentar aceitar como meu karma. E no início é indigesto. Mas você já subiu um pouquinho. Você instaurou a compaixão em você. Você colocou dentro de si a habilidade de ver o todo, e não apenas o pequeno. E depois você coloca em si a habilidade de ver o pequeno como potencial de algo que vai crescer harmonicamente e se integrar ao todo depois. Então, por que a gente quer essa tal de espiritualidade? Em resumo. Porque a Terra é uma prisão da consciência. O mundo material é muito menos do que a gente pode ser. Dramaticamente menos. Sim. E tudo que a gente quer de mais lindo, nós costumamos buscar através de intermediários. Eu quero liberdade, então eu acho que eu preciso de dinheiro. Eu quero alegria, então eu acho que eu preciso de romance. Eu quero leveza, então eu acho que eu preciso largar o emprego. A gente confunde onde realmente estão essas coisas. E essas coisas todas que a gente quer estão na alma. Meu mestre dizia, todo desejo é uma compreensão errada do que você realmente quer. Porque o que você quer são coisas que você já tem, que estão na alma. Mas como é difícil de acessar, a gente busca aqui. Eu preciso comprar um carro mais bonito, uma roupa mais chique, que aí eu vou me sentir melhor. Então, qual é o treinamento espiritual? Ao instalar em você qualidades que são da alma, como a compaixão, a clareza, a aceitação do momento presente e a transformação do momento futuro, você vai se transformando nessa alma que você é e os desejos falsos vão caindo. A paz que você tanto esperava começa finalmente a chegar. Então, qual é a relação entre um veganismo e você subir a sua vibração? A alma, por natureza, não come pedaços de carcaças de animais machucados. Gente, Sim. a alma é de compaixão. Então, assim como uma criança imita o adulto, vamos imitar o nosso ser de luz? Porque aí, através da imitação, desse mimetismo, é um processo pedagógico. A gente começa a realmente chegar lá. E aí, uma coisa muito bonita que um dia eu aprendi é que todos os seres humanos têm profundas incoerências. Eu, certamente, as minhas são gritantes e eu vou tentando resolver todas, mas são muitas, eu vou descobrindo. Incoerências. Então, a pessoa, para pegar um exemplo muito forte, a pessoa fala tanto sobre honestidade e está desviando dinheiro. A pessoa fala tanto que os homens deviam tratar bem as mulheres e ele é machista. Incoerências. E a gente tem que ter muita compaixão com essas incoerências dos outros. Entretanto, quando a própria pessoa percebe uma incoerência dela e não resolve, ela tem um prazo para resolver. A incoerência não resolvida vira uma hipocrisia. E aí ela é absolutamente nociva. Essa é a diferença entre uma incoerência e uma hipocrisia. Se a própria pessoa já percebeu ou não. Então é necessário, para qualquer um de nós que esteja no caminho da auto-melhoria, aceitar as incoerências dos outros. Porque eles têm todo o direito de levar o tempo que for para resolverem. Entretanto, como disse São Francisco de Assis, ele falava, pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. A gente vai, através do poder do exemplo, São Francisco de Assis, através do poder do exemplo, a gente vai ajudando as pessoas a identificarem incoerências,
trabalharem essas incoerências antes que virem hipocrisias. Então, o trabalho espiritual, existe uma palavra, Patrícia, lá no monastério que eu tive, onde eu estudei, eu estudei uma língua chamada Shum, que é uma língua que só tem palavras relativas a estados vibratórios. É uma língua que não tem palavra para batata, não tem palavra para televisão, mas ela tem palavras para estados vibratórios. Então a gente planejava as meditações nessa língua. Sim. E uma das palavras mais lindas é municiaka. Municiaka. Municiaka é um tipo de amor onde você ama não apenas o ser no presente. Você ama toda a jornada evolutiva daquele ser. Então você olha alguém que é um agressor e você ama quem ele foi, quem ele é e quem ele será pela grandeza da obra, como um livro que você está ali na metade da leitura do livro, mas você sabe que esse livro vai crescer em luz e o herói vai conseguir vencer os próprios desafios, os inimigos interiores. E esse estado de municiaka, de amar não apenas o indivíduo, mas a evolução do indivíduo, o potencial de alguns e o potencial já realizado de alguns outros, serve pra gente também. Cada vez que eu estou muito chateado com um tropeço que eu dei, eu falo, Sachanata, municiaka para você. Ame o processo do seu crescimento. Então a gente faz meditações baseadas nisso. Tem muito mais para eu falar sobre a interação entre os reinos da criação, como eu disse, mas é aqui que a nossa conversa nos trouxe até agora. Sim, quer falar um pouquinho para nos guiar? Agradeço demais, Sasha. É tão importante tudo que você faz que, na verdade, eu me coloco numa condição bastante calada para que toda essa sabedoria que jorra através de torrentes de você possa penetrar tantos corações. É uma grande oportunidade para nós aqui do Santuário Enquanto Equipe, e eu vibro no meu coração para todos que entrem em contato com essas falas. Você falou algumas coisas que ecoaram muito em mim. Eu lembro de uma vez de um professor também que me disse a respeito disso da gente ser aprisionado, a gente aprisiona e é aprisionado, como o mestre macaquinho, como eles são na Índia, com certeza você sabe disso, como eles usam para pegar o macaquinho, para prender o macaquinho, eles colocam o doce dentro do coco, né? Então ele vai e pega, e aí ele não quer soltar, e aí basicamente conseguem pegar ele com a mãozinha dentro do coco. E isso ilustra tão bem, enfim, o que você estava falando, e eu lembrei desse professor com carinho. Você comentou agora no final, e também falou do sol, que é algo que eu gostaria de colocar aqui, principalmente porque no nosso público a gente tem bastante gente praticando yoga, e dentro da prática de yoga a gente tem sempre a saudação ao sol. E algumas vezes esse movimento se torna até mecânico. E com essa fala do Sati agora, a gente pode trazer um pouquinho mais de espiritualidade para dentro do movimento, para que a gente não haja mecanicamente, até porque a gente quer ter presença de espírito. E quando a gente invoca esse sol, que pode ser a própria condição do guru, que pode ser a própria condição do ser que afasta a escuridão, lembrar dessa incondicionalidade de luz, que é o que a gente quer, inclusive com o agressor, como o Sati falou. E isso é absolutamente tão bonito. E a razão que eu estou enfatizando isso aqui é que, especialmente para quem segue o santuário, está nessa live, a gente entra em contato direto com o agressor. E é muito comum a gente tentar falar, esse não vai receber o meu ínfimo raio de sol. Esse não. E aí, Sati, vai para o próximo, ou seja, para desenvolver esse assunto de uma outra forma, e daí, obviamente, você vai trazer toda essa sabedoria. Eu gostaria que você comentasse com a gente, cada vez que eu aponto no outro e nego em mim, porque outra vez você comentou de várias formas diferentes, como é importante a gente olhar para a gente e realizar as nossas incoerências, observar para que elas não se tornem hipocrisia, e tantos outros caminhos de observação, de autoconhecimento. Como que você colocaria quando eu me distraio demais olhando o outro e de repente eu nego a parte que eu participo daquele agressor? Como eu corrijo tudo isso para ser o exemplo? Em vez de simplesmente estar apontando e negando em mim um mergulho pessoal que vá favorecer para que, de fato, esses anseios da minha alma de impactar outros, em vez de olhar para o meu ego, que quer ser servido o tempo inteiro, possam prosperar. Existe uma perspectiva na qual o outro não existe. Eu lembro que eu aprendi com cientistas algo que existe nos livros indianos mais profundos, nos Vedas e nos Upanishads, que tudo é energia.
E essa madeira atrás de mim é energia. Mas ela, ao mesmo tempo, é matéria. Então, o outro não existe, mas existe. Mas não existe, mas existe. A espiritualidade depende da nossa habilidade de lidar com paradoxos. Você está lá para salvar alguém, mas você está sendo salvo a salvar alguém. É necessário. A expansão de consciência tem que dar cãibra na gente. Tem que torcer os conceitos que a gente tem, senão não foi expansão. Sabe, se você faz um exercício, se você faz algo puxado, esses dias eu fiz uma caminhada numa trilha longa, e no dia seguinte os meus músculos amorosamente me lembravam a cada passo da caminhada que eu tinha feito. Tem que doer os seus conceitos para você expandir. Uma das vezes que me doeram os conceitos foi quando no monastério, eu adoro contar os meus vexames, que somos todos iguais, né, gente? E tinha próximo do monastério, a gente tinha um vizinho que era criador de porcos, ele matava porcos. E porco morrendo faz um barulho absolutamente medonho e humano. E aí eu, novinho no monastério, em busca da minha espiritualidade e da minha luz, era muito separatista e absolutamente arrogante, falava, pessoa medonha, vou me distanciar muito, vou me... E aí um dia eu vi aquele mestre, né, xicarazinha de chá, conversando de boa com o agressor. E aí fui perguntado o que se tratava, e o mestre disse, olha, qual é o ponto de partida daquele ser? Através da interação com a gente, ele cresceu na consciência dele, bastante. Se eu me recusar a conversar com aquele ser pela brutalidade medonha que ele exerce, eu posso atrasar ele na evolução em 2 vidas. Como eu posso fazer isso? Querer ser um ser de luz. Então, há um entendimento muito profundo e necessário que é necessário ver a realidade sobreposta. Então, há algumas pessoas que são assustadoras e que é necessário a gente se resguardar delas. Não misturar muito as energias. Mas, ao mesmo tempo, é necessário amar. Na minha experiência, no meu entendimento, eu entendi, estudando todas as religiões, entendi muito melhor a fala de Jesus, amai-vos uns aos outros, quando eu estudei os chakras. Porque o amor flui por todos os chakras. Um dia a gente pode dar uma aula sobre isso. Uhum. E quando o amor flui pelos chakras baixos, ele é algumas coisas. É igual água. A água pode ser fria, pode ser quente, pode virar chá, pode virar café. Amor tem várias vibrações. O amor misturado com medo vira ciúme. E existem formas superiores de amor. Então, quando a gente interage com alguém que é assim, agressor, o amai-vos uns aos outros é para você lançar suas formas elevadas de amor. Não é para ir lá abraçar, e amar não é aprovar. As formas de amor mais lindas não incluem aprovação. Eu desaprovo profundamente de tantos seres e eu tento amá-los ainda mais profundamente. Por quê? Porque minha alma os ama profundamente. E se eu diminuo o meu amor, eu volto a cair na prisão da matéria. É uma prisão absolutamente autoimposta. Então, existe uma frase que me encanta muito, que é super necessária. O mestre é o aprendiz e o aprendiz é o mestre. Vamos investigar para ver o que ela quer dizer. Se eu entrar hoje num... Por que a gente chama de mestres animais, né? A gente vai falar disso também. Se eu entrar hoje num jardim da infância que tenha crianças, as crianças estão lá, se lambuzando de tinta, falando tio, 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 tio. Eu dou aula para crianças em São Paulo, numa escola, para 4.000 alunos. Nossa. Com vídeos, eu vou nas classes e é uma absoluta delícia. Que incrível. E tem perguntas de todos os tipos, brilhantes, a amorosidade deles é linda, mas em resumo, as perguntas deles podem parecer simplistas para nós. Então, tio, 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 você existe? Sat, 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 sat. Enfim. E que eles tinham me visto em vídeo antes. Mas
Se eu chegar até eles, lembra, o aprendiz é o mestre é o aprendiz. Quando eu chego até neles, há momentos em que, espontaneamente, um deles vem, pula no meu colo e me abraça, com 4 ou 5 anos de idade, e me dá uma onda de amor, cuja qualidade vibratória eu tenho que trabalhar para manter. Mas aquela onda me invade pura. Porque ele ainda não se sujou, e eu preciso me limpar. Eu já tenho um ego, eu já tenho uma mente, eu já passei pela adolescência, pela toda a bagagem que o ser humano tem. Eu preciso me banhar, ele não se sujou, então o amor dele é de uma pureza. Eu preciso aprender com aquela criança. Mas eu tô lá para ser o mestre de meditação. E aí, eles às vezes vão me dizer coisas absolutamente lindas. O menino vai dizer assim, o elefante é um tamanduá que cresceu muito, comeu bem, comeu os legumes. Maravilhoso! Quer dizer, me torna um aprendiz. O mestre é o aprendiz e o aprendiz é o mestre. Então, o que a gente quer dizer com isso é o seguinte. Numa conversa entre o bobo e o sábio, quem tem que aprender é o sábio. Porque ele vai aprender alguma coisa. Como ensinar melhor, vai aprender sobre a teimosia humana, vai aprender sobre o que aquele bobo representa no coração dele. O sábio tem que se colocar como aprendiz. Mas o aprendiz tem que se colocar como mestre no seguinte sentido. Qual é o tamanho da sua responsabilidade? Qual é o potencial da sua luz? Se você acha que Buda é uma luz que você nunca vai chegar, você está se enganando e você está diminuindo a intensidade da urgência do seu caminho. Porque você pode ir em direção a essa luz agora. Um passo que seja, mas é para já. É para já. É para já. O estado que a Terra está, você acha que a gente não precisa de mais pontos de luz? Então o aprendiz tem que se enxergar como mestre, e o mestre tem que certamente sempre se ver como aprendiz. Então quando a gente interage com outras pessoas, a gente tem que estar pronto para a grandeza sobreposta do paradoxo. O mestre agressor está chegando, vou aprender com ele. Ou a pessoa está lá em uma incoerência que está virando hipocrisia. Nossa, que lindo essa aula que essa pessoa está me dando sobre algo que acontece em mim também. Eu devo ter alguma incoerência que está se cristalizando em hipocrisia, porque eu já percebi, mas ainda não mudei. Ou seja, a Terra, sendo assim uma escola, gente, a evolução da alma e a evolução da consciência não é um número que você ganha. Você não tem evolução da consciência 117. Nem o outro tem 92, nem o outro 215. Ela ocorre em vários âmbitos e alguns ficam para trás. Uhum. E se você já evoluiu em vários âmbitos que o outro não evoluiu, parabéns. Mas você deve estar para trás em alguns. E o aprendiz é seu mestre. E você que é mestre é aprendiz. Então, ao colocar-se dessa maneira, a gente vai interagindo com tudo que acontece com essa habilidade de, como se você colocasse um óculos azul, um óculos amarelo. Um óculos azul, um óculos amarelo. Eu vejo tudo como o outro não existe. Aí eu respiro fundo, reflito. Pronto, agora o outro existe. Deixa eu ver como eu ajudo o outro. Ok, agora o outro não existe. Tudo está aqui para eu aprender. E essa habilidade rápida de ir interagindo nos protege de cada encrenca, gente. De cada reação, de cada agressão. Então deixa eu continuar dizendo outra coisa importante, que eu aprendi com um mestre muito lindo, de extrema humildade e grandeza. Ele falou assim, como os mestres são, né? Exato. Ele falou, no alto da consciência, a compaixão é sempre com você mesmo. E eu achei tão interessante. Mas o que ele quis dizer? Eu ainda não sei inteiro, tá? Eu estou desvendando. As coisas mais lindas a gente vai abrindo o pacote, e é um pacote mágico que não acaba nunca. As frases mais sábias dos mestres têm camadas de significado. Sim. Se algo tem um significado, só é porque era intelectual. Coisas espirituais, você lê 200 vezes, descobre 220 coisas. Né? A compaixão é sempre consigo mesma, nos altos níveis da consciência. O que ele queria dizer? Se eu vejo, como eu vi hoje de manhã, eu vejo uma abelha que está presa no vidro, tentando sair em busca do sol. E eu vou lá, resgato essa abelha com todo cuidado. Para soltá-la no jardim, aparentemente eu tive compaixão com ela. Não. No alto nível da consciência, a compaixão é sempre consigo mesmo. Eu tive compaixão de um Satyanata
que achava que a abelha era apenas um inseto inferior. Compaixão daquele ignorante do Satyanarayana, que achava que ele estava ocupado demais para pegar uma abelha. Compaixão com aquele ser retrógrado que eu podia estar sendo, que achava que a abelha podia picá-lo, então eu não vou fazer isso. Tive compaixão com um ser que eu estava sendo e levei aquele ser um pouco mais próximo da luz, que por acaso era eu. Quando eu vou e eu deixo de comer o pedaço de uma carcaça de um animal que morreu, aparentemente eu estou tendo compaixão com o animal. Não! Isso sim, mas mais! Estou tendo compaixão com um ser, eu, que está largando um costume bárbaro, cujos resquícios vibratórios atrapalham a sua vida emocional, que interferem nos processos de pensamento, nos fluidos da aura, na comunicação que a alma tenta ter conosco. Eu estou tendo compaixão comigo, porque eu deixo de ser um brutamontes troglodita, mais ligado aos meus antepassados das cavernas do que ao meu futuro de luz. A compaixão é sempre com a gente. É importante entender isso. Muito bonito, Sati. Me faz lembrar um contato que eu tive bastante íntimo a respeito dessa importância da autocompaixão, de a gente perceber esse espaço nosso e também irradiar para o outro. Me faz lembrar o começo, quando você falou que não existem outros, enfim, com uma outra retórica, a Ramana Maharishi, que ficava muito tempo em silêncio, e um jornalista, depois de não sei quanto tempo esperando para ele falar alguma coisa, por fim recebeu o comando que ele podia fazer uma pergunta. A pergunta dele foi: como devemos tratar os outros? E a resposta do Maharishi, depois calou por mais outras horas, foi: não existem outros. Ele me fez lembrar o que você colocou. Sati, falando de compaixão, autocompaixão e das crianças, desses mestres animais, eu também gostaria que você falasse um pouco para a gente. Você comentou sobre essa alma pura das crianças e de como a gente precisa, nessa troca de ser mestre e ser aprendiz, algo que é muito coerente na tua fala, já que, e não aqui só nessa live, mas coerente na tua fala de vida, que eu tenho a oportunidade, sou grata por ela, de conversar algumas vezes com você, essa humildade que exala de você, que para mim é uma característica de quem aprende, de quem é mestre também. Então, isso tem uma coerência tremenda, porque, ou seja, o mestre nessa humildade, ou seja, de se colocar como aprendiz, e o aprendiz na humildade de estar lá dizendo: eu não sei. Então, isso me penetra num nível profundo de alma que eu absolutamente agradeço. Quando você coloca a respeito das crianças e dessa alma pura delas, eu tenho uma relação com os mestres animais nessa mesma pureza, que eles emanam esse mesmo amor de uma tal forma, porque não importa se eles são agredidos, não importa, eles podem chegar um pouco traumatizados, mas ainda assim é muito rápido que eles se conectem de novo com esse aspecto tão puro e inocente, e eles exalam isso de uma forma que é até intensa, sabe? É intensa porque é um amor puro. Queria que você falasse um pouco dessa alma, como você a vê, como você a percebe, como você aprendeu, para que a gente também pudesse entrar em contato com esse amor que, como você colocou ali, ou seja, como manter esse elevado padrão de amor para que a gente possa irradiar para todos, inclusive para nós, enfim, e fazer esse ciclo todo para que o mundo seja melhor. Eu peço licença para dar uma resposta um pouco mais longa, Patrícia. Claro, Posso? E aí você me interrompe quando quiser. Muito bem. Então, essa beleza essa pureza de coração, essa lindeza dos mestres animais. Eu quero começar explicando, e realmente isso ocorre nas crianças. Parte do que faz os mestres animais se abrirem a você e a todos aí do santuário é que a sua comunicação com eles é incessante. Incessante. Porque é uma comunicação vibratória, cultivada. Nós, seres humanos, temos inevitavelmente uma aura, que é um campo de energia ao nosso redor, que exprime aquilo que vibra mais fortemente dentro de nós. Se eu tenho dentro de um armário algumas coisas podres guardadas, o cheiro que vem do armário é de coisas podres. Se eu tenho dentro de mim certas coisas podres, vai emanar uma aura também de baixa vibração. Mas se você cultiva dentro de si uma aura de aceitação, acolhimento, compaixão e serviço,
Eu sirvo a todos os seres. O divino está em tudo. Isso pode ser temporário na fala. Eu posso tentar ter uma voz com uma vibração que acolha. Pode ser temporário no carinho que eu faço no animal, que pode até ser arredio. Mas é constante na emanação vibratória. A gente vibra a nossa aura o tempo todo. Tá dormindo, tem aura. Tá acordado, tem aura. Tá andando, tem aura. Tá comendo, tem aura. Então, a sua comunicação vibratória, é de todos, todo ser humano. Mas a sua comunicação vibratória emana esse acolhimento. E existe uma grande diferença, e as pessoas não entendem muito o poder criador do ser humano. As pessoas talvez leem alguns livros que têm uma simplificação simplória, que diz, olha, vibra positivo e aí vai dar tudo certo, e você vai ficar rico, milionário, e aí, inclusive, vai casar com a pessoa dos seus sonhos, enfim. Sim. O que acaba acontecendo é que a pessoa pode até vibrar isso num momento, mas tem uma outra vibração dentro dela dizendo que ela não merece, e tem uma outra vibração dizendo que ela tem que ter medo do divino, e outra vibração dizendo que ela está incoerente, e outra vibração de ganância e cobiça. Aquela mistureba vibratória perde força. Então, quando você vai se tornando monos, o termo monge vem disso, né? Você foca em uma coisa e essa coisa é o uno que a todo permeia. Quando você foca em uma coisa só e vai se limpando dos supérfluos, a sua vibração se torna mais forte. Meu mestre ensinava assim, olha a diferença que tem no mantra Om, que é o mais Pranava Om, né? O essencial, o mais forte de todos. Se eu falar Om, ou se eu falar Om, o chamamento vibratório, o convite vibratório, a emanação e a expansão vibratória são muito diferentes. Então, dentro de mim também, se eu emano constantemente um acolhimento aos mestres animais, um amor, uma aceitação, eles sentem, porque eles estão ouvindo vibratoriamente 24 horas por dia. Vem, pode vir. Vem, pode vir. Fecha parênteses. Vamos lá. A humanidade, eu fui agraciado com uma visão diferente do que é a humanidade. Humanidade, de acordo com os Upanishads, os livros mais profundos, os Vedas, humanidade não é uma espécie de animais. A humanidade é um nível vibratório de evolução da alma. Como falar que eu estou no colegial, mas um pouco menos evoluído? Estou no 2º grau. É um nível, é uma série, a 3ª série. Existe o reino mineral com certas tarefas de organização, de purificação, de conexão. E cada um de nós, antes de unificar e se tornar uma alma humana, a gente passou por outros reinos, segundo eu aprendi. Não lembro direito, mas segundo eu aprendi. A gente passou por esses reinos, mas ainda não havia individualização. Não é que você foi uma pedra, eu fui outra. Nós todos comungávamos. Eu era as cachoeiras, eu era as cascatas, eu era a água, eu era as pedras, e você também. Tudo ali se misturava. A individualidade era mínima. E ali a gente ia depurando. O reino mineral tem uma excelência vibratória maior do que a humana. Ele é menos evoluído, mas ele é mais excelente. Como assim? Imagina um ótimo aluno que está lá na 1ª série, aprendendo a ler, escrever, rabiscando. Mas ele é ótimo, se comporta, vai bem. Nós humanos podemos estar na 5ª série, mas a gente está de recuperação em tudo, a gente gruda chiclete no cabelo do professor, a gente faz bagunça, a gente é expulso, a gente quebra as carteiras, a gente maltrata uns aos outros. Então existe realmente uma progressão energética consciencial. Mas se a gente tiver a coerência de olhar, a gente não está melhor do que os outros reinos, não. Porque a excelência da organização do reino mineral, da sustentação, da purificação de um cristal, de uma pedra, a estabilidade que traz e a energia daquilo é enlouquecedoramente perfeita. Sim. Quando a gente entra no reino vegetal, que é o reino mais avançado da Terra, em termos da própria excelência, não é o mais evoluído. O evoluído, infelizmente, somos nós.
mas é o mais avançado em termos da própria excelência. A excelência do reino vegetal, emanando aquele verde, que é uma energia de harmonia e cura. Quando você abraça uma árvore, olha, eu não sei vocês, mas eu sou discípulo do discípulo do discípulo de uma árvore. Dá vontade de eu abraçar uma árvore e ficar falando, chorando aos pés dela, falando, mestra, 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 mestra. Porque ela não sabe tudo que eu sei, ela não tem um ego para lidar com o ego dela. Mas ela é mestra naquilo que ela é, emanando aquela aspiração a ir para o alto, a grandeza do acolhimento, a serenidade de sair de um tempo ilusório que o ego humano vive. A gente vive num ego ilusório, num tempo ilusório, absolutamente ilusório, do calendário, das prioridades, do dia e da noite, enfim. E as árvores têm consciência diferente. No nível das árvores, o reino vegetal já tem uma capacidade de individualização um pouco maior. Então, quando nós éramos do reino vegetal, nós podíamos ser não todas as árvores. Nós somos permanentemente tudo, porque a gente se mantém conectado. Mas pontualmente, a diferença da onda e do mar, tá? Nós somos o mar, mas virando ondinha. Ao ser uma ondinha, vários Atmans, como a gente chama, podem ser os espíritos das árvores de uma floresta. Ou podem permear toda uma região de um estado, de um país. Ou podem ser um tipo de fruto, um tipo de flor. Então já começa a haver uma individualização, mas ela é ainda muito fluida, muito fluida, muito fluida. Podem haver devas morando em uma árvore. Aí é outra história, estamos falando de elementais, depois a gente chega nisso. Mas a essência da árvore em si é compartilhada, lindamente compartilhada, e nos dão uma lição de reconexão. E aí a gente chega finalmente no reino animal. O reino animal era para ser o momento tão sagrado da individualização do ser. Porque um cardume de peixes ainda é um ser só, mas um urso é um indivíduo. Um boi, um cavalo, já é um indivíduo, iniciando a jornada dele como um ser individualizado na matéria. Iniciando a jornada dele como um ser que faz escolhas. O livre-arbítrio começa de maneira muito sutil no reino animal. Então é um momento lindo da evolução da consciência. E os mestres animais são mestres porque eles estão melhores do que nós. Eles são mais excelentes na própria luz. Eles não são mais evoluídos. Mas tem uma piada boba que, se você precisa descobrir quem ama você, tranca o seu amigo e o seu cachorro num quarto durante uma hora, depois se abre. Quem vai estar feliz de te ver, quem vai estar bravo? Claro, o cachorro vai pular em você e te dar um beijo. O amigo vai pedir satisfações. Então, o que acontece é que o reino animal, esses reinos deviam ser todos entretecidos e cooperando uns com os outros. O reino mineral propicia a possibilidade de vida. O reino vegetal é a vida que é estabelecida na Terra. Não existe vida fora do reino vegetal que não dependa dele. Os vegetais e os fungos. Mas todo o resto depende dessa fotossíntese feita pelos vegetais. Toda. Não existe animal que faça fotossíntese. Então todos nós precisamos, quem nos dá a vida são os vegetais. O que eles fazem? Eles aprisionam os raios do sol que depois são liberados na nossa digestão. É basicamente isso. É o sol que nos alimenta através dos vegetais, que tem um diálogo com o sol que a gente não consegue ter. Então olha o grau de excelência. E os mestres animais são mestres porque eles nos ensinam perdão, leveza, aceitação, viver no presente. Existe um livro chamado Por que as zebras não têm úlceras? Que, em resumo, diz assim: você está aí tendo úlcera e estando estressado, mas as zebras têm algo um pouco mais sério na vida delas. Tem leão querendo correr atrás delas para comer os pedaços do corpo delas. É mais sério do que o seu chefe bravo. Por que você tem úlceras e elas não? Porque as mestres zebras nos ensinam a viver no agora. Fugiu do leão? Paz. Vou comer minha grama. Vou aceitar esse momento. É um ensinamento gigantesco. Sim.
Vêm os irmãos gatos, os mestres gatos, e nos ensinam uma elegância que a gente não tem, que era celebrada nos templos do Antigo Egito. Vêm os irmãos cachorros e nos ensinam uma fidelidade que a gente não tem. Mas absolutamente, um perdão. E eu tive muito prazer de conviver com bovinos, são muito comuns na Índia. Sim. E eles nos ensinam um grau de profundidade energética, vibratória, amorosa, inacreditável. Os cavalos emanam uma altivez, meus mestres cavalos, que me ensinam, porque eu não sou bom naquilo, aquela elegância, aquela altivez, aquela liberdade. Mas os mestres bovinos emanam uma amorosidade tão serena deles, quando recebem o nosso amor, que eu só tenho a aprender. Então eles são nossos mestres, não porque a gente seja menos evoluído, mas porque eles estão tirando nota 9, no que a gente está tirando nota 4. E como a gente tem um ego, que é algo que eles têm um proto-ego, a gente tem um ego, nossa tarefa é um pouco mais difícil, mas a gente está indo bem mal. Agora deixa eu colocar, só para continuar essa conversa, Sim. a continuação do que a gente, acima do nosso reino, evolutivamente, acima do reino humano, existe o reino angélico ou búdico. Então são os anjos, os budas, os mestres de luz. Os vegetais são mestres dos minerais, protetores dos minerais. Eu lembro de visitar uma ilha vulcânica, e aí havia lá vegetais especializados em quebrar a lava, para ela ir se abrindo, para ela gerar vida nos minerais, nas plantas. Então as plantas vão interagindo com os minerais, purificando a água, o serviço de purificar a água, que é feito pelo solo e pelas plantas. Aí os animais polinizam, servem ao reino vegetal. Os animais espalham sementes. Por isso que a pimenta é ardida. Porque as plantas da pimenta inventaram a capsaicina porque preferiam ter as sementes espalhadas por aves do que por mamíferos. Então elas inventaram uma frutinha que arde na boca do mamífero, mas não arde no pássaro. E o pássaro pode levar para longe. Então há uma interação dos animais, positiva, belíssima, com o reino vegetal. Uma inteligência sagrada. Aí, vamos colocar aqui em pausa como nós interagimos com o reino animal e como os anjos interagem com a gente. A gente fica aqui pedindo, né? Cada um dentro da sua fé, me ilumine, me guie, me proteja. Imagina se o anjo que você reza viesse comer você. Viesse pegar um pedaço da sua carne, do que te mantém vivo. Porque assim, é muito saboroso, desculpa, não vou ficar sem, entendeu? É esse o grau de absurdo do que a gente faz. Cada reino tem uma interação com o reino que ainda está vindo na evolução para trazê-lo mais próximo da grandeza e da luz. Imagina se os anjos tratassem a gente como a gente trata os animais. Destruindo o habitat, ignorando as necessidades, cruelmente agredindo, manipulando, distorcendo, ignorando a necessidade real dos seres e torturando. Então, quando a gente olha para cima, os seres maiores, numa infinita compaixão, são evoluídos e não replicam o que a gente faz. Eu posso causar mal a um ser e nem por isso um ser de luz vai causar mal a mim. Mas quem sofre com isso? A minha evolução é retardada. A minha evolução passa a ser bloqueada. Porque como que a criança cresce imitando o adulto? Como que o humano cresce imitando o anjo? É isso. Te agradeço muito, sabe? Você sabe que tudo isso me leva ao começo da conversa, onde você falou muito em responsabilidade. E eu vejo que nós, enquanto seres humanos, nós temos falhado com a nossa responsabilidade de ocupar o planeta. Quando a gente coloca esse termo evolução, eu sempre tenho um pouco de receio de usar, e você tem muita lucidez para usar, eu te agradeço por isso. Porque geralmente quando você fala que a gente é mais evoluído, então é como se a gente tivesse o direito e o privilégio do abuso. E, na verdade, a evolução traz a responsabilidade, por gentileza me corrija, a responsabilidade
da gente ocupar momentaneamente essa terra com outros seres que estão na jornada evolutiva deles. E como o Sati comentou em outro momento, são tão mestres quanto quem se julga mestre por estar num outro nível. Ou seja, não, essa falsa hierarquia, o Sati também trouxe uma coisa bastante interessante falando dessa onda e desse mar. Eu lembro quando eu recebi esse ensinamento pela primeira vez, o meu professor enfatizou muito que além da onda e além do mar, a gente tinha que pensar que só existia água. E que a gente não podia esquecer disso, em nenhum momento, porque do contrário a gente cria falsas hierarquias. E o que eu vejo, Sati, dentro dessa questão, ou seja, onde muitas vezes a gente coloca o mestre animal não tão evoluído quanto, a gente, esse sentido da evolução está distorcido de uma tal forma que ele remete na distorção a privilégios, em vez de responsabilidade. E dentro dessa falsa hierarquia criada, então eu penso que eu sou uma onda maior que o mestre animal e que isso me dá direito de quebrar em cima dela e esquecer completamente que só existe água. E essa falsa identificação momentânea com aquela onda que naquele instante eu sou, não me dá direito de nenhuma maneira, de nenhuma forma, de fazer o que eu bem entender naquela praia isolada do universo inteiro que é esse mar da consciência. Então, à medida que eu escuto você, eu sou remetida muito a esse senso de responsabilidade que eu gostaria que a gente pudesse refletir, a gente, todos nós, para que verdadeiramente a nossa vida, com outra palavra que você usou, que sempre ressoa muito no meu coração, se transforme num ato de serviço. Isso. A evolução é sobre a grandeza do seu potencial de luz. Não é o crescimento do seu desfrute. Isso é só o ego. Então, seria grande tolice eu dizer, apontar para uma criança e dizer eu sou melhor do que ele. Quem disse? Melhor em quê? Melhor em ler e escrever, talvez. Mas um melhor ser? Um melhor ser, um ser superior, seria de uma arrogância tão ignorante eu falar isso. Como eu posso dizer? Hoje eu peguei um bebê no colo. Como eu posso dizer que eu sou melhor que ele? Como eu posso dizer que eu sou melhor que um mestre animal? Exato. A evolução não é hierárquica. Ela é apenas a cronologia da alma. A evolução não é hierárquica. O crescimento é apenas num potencial de luz que implica na responsabilidade da emanação dessa luz. Apenas. Então, quando eu reconheço que eu, humano, sou mais evoluído do que uma árvore, primeiro eu me lembro, o aprendiz é o mestre é o aprendiz. Então eu sou mais evoluído, mas eu vou correndo lá nos pés dela aprender um pouquinho da paz que ela tem. Porque eu posso ter sido um dia lá árvore, mas eu já esqueci um monte de coisas, eu preciso retomar. Eu vou abraçar uma vaca para ela me lembrar o que é essa amorosidade serena que ela tem. Então ela vai me ensinar, não é porque eu sou mais evoluído. Agora, ser evoluído é responsabilidade de brilhar a própria luz. É só isso. Não há privilégios. Há uma natureza de maior abrangência. É o máximo que a gente pode dizer. Assim como um grande Buda, ele tem a abrangência de guiar muitos seres rumo à luz. Mas eu não acho que ele vire em algum lugar e fale assim, gente, eu sou um Buda, eu mereço ficar num pedaço melhor do céu. Pensaram que besteira? Sim. Até porque, inclusive, Sati, você tem essa experiência de estar aos pés do mestre. O mestre, ele se coloca no último lugar. O mestre, ele se coloca, ou seja, dentro dessa postura de humildade, ou seja, dentro dessa postura de modéstia, ele não exerce o privilégio dele sobre o discípulo. Muito pelo contrário, ou seja, a experiência que eu vejo, a minha ligação é exatamente no lugar. Existe muito respeito, mas não existe, outra vez, essa falsa hierarquia. E é um lugar de profundo aprendizado para nós quando a gente se coloca em relação aos outros reinos, como você trouxe. Sati, eu sei que o nosso tempo, eu não sei em quanto tempo a gente consegue desenvolver isso, mas eu vou me atrever a uma última pergunta aqui. Tá bom, claro. E vamos ver Estou como à disposição. que a gente consegue. Vamos lembrar as pessoas que Sim. Aqui a gente está falando dos reinos da criação, a interação entre os reinos e os mestres animais. Mas semana que vem a gente vai falar de meditação e expansão da consciência. Quarta-feira de novo. Agradeço por disponibilizar teu tempo também nessa dobradinha que está sendo meu tempo foi oferecido à luz e ao universo, e vocês são parte da luz e do universo.
Grata, querida. Não é meu. Sati, você comentou a respeito dessa viagem dos reinos, e eu sei que quem está aqui nessa live está ligado, obviamente, a esse contexto espiritual, dentro dessa interação. E um dos conceitos que a gente tem é que, como você falou, então a gente vem pedra, e depois de pedra a gente vem árvore, ou depois de árvore, depois a gente vem no mestre animal, e até quem desenvolva, ou seja, no mestre animal, que é onívoro, e depois no mestre animal, que seja, porque a gente não pode esquecer isso também, essa serenidade do mestre bovino. O mestre bovino é vegano. E isso, Uhum. quando a gente olha nos mestres animais, como um todo, a gente vê diferença no comportamento deles também em função da alimentação, que foi algo que o Sati trouxe para nós de outra forma a respeito do nosso comportamento quando a gente come certos alimentos, enfim. A gente não pode falar que, como ele colocou, uma carcaça, um cadáver, seja um alimento, mas dentro desse contexto de comida, de se relacionar com isso, vamos deixar nesse lugar só para a gente poder fazer a reflexão. Então, existe isso de novo, que a gente vai passando de um reino para o outro. E eu sempre tive uma certa diferença com isso, confesso. E aí, no santuário, eu entrei em contato com uma outra realidade, que é por que que um se resgata e o outro não. E essa inquietação, ela foi tão profunda em mim, tão profunda, que eventualmente eu tive um contato direto com a Jitsuma. E aí o budismo tibetano me abriu uma teoria que eu gostaria que você falasse um pouco aqui também, para a gente abordar esse assunto, porque tem muita gente que sofre tão grandemente a dor do mestre animal hoje no Uhum. planeta, que termina por ficar, inclusive, abalado, perturbado psicologicamente realmente. E aí eu lembro através do serviço, a gente não pode deixar a nossa dor ser maior que a deles, então vamos se firmar e vamos fazer o nosso serviço. Mas enfim, dentro da teoria do que a gente está falando aqui, no budismo tibetano, colocou-se, então, algo que fez muito sentido para mim. E eu gostaria outra vez que você apresentasse, e não sei, estou sendo ousada por causa do horário, mas eu vou tentar. Que vamos supor, se eu tenho um sujeito que eventualmente passa a vida inteira dele matando mestres porcos, sem se colocar no lugar do mestre porco, de repente a vida pode colocá-lo ali, o que seria algo como voltar nessa corrente, Uhum. mas que ainda assim simbolizaria um aprendizado. A gente sabe que a gente não precisa aprender pelo mesmo ensinamento, ou perdão, pela mesma forma com que a gente cometeu o demérito, vamos colocar dessa forma. Uhum. Mas ainda assim, se for direto, talvez o aprendizado seja. Enfim, no budismo tibetano, quando eu conversei com a Jitsuma, até o aspecto kármico, porque quando a gente fala de indivíduo, me corrija por gentileza, quando a gente fala de indivíduo, a gente já pode começar a usar a palavra karma também. Uhum. Isso, quando você Então, tem escolha, já começa a ser criado karma. Karma é o exato. resultado Então, das escolhas. exato. Então, quando a gente fala, ou seja, uma escolha coletiva, é diferente quando a gente fala uma escolha individual, e aquela escolha individual no desenvolvimento de livre-arbítrio, enfim. E colocando, eu só queria que você colocasse isso na função do karma, de olhar para trás, ou nessa, o que te vem na mente, o que te vem ao coração, nesse sentido de que não é uma volta, de que muitas vezes a gente olha para aquele mestre animal que pode ter sido uma pessoa, e aí eu deixo aqui na reflexão, como já foi dito antes, aqui o Sati trouxe de uma maneira tão bonita que o raio do sol ele não faz distinção para quem ele está brilhando, o sol como um todo. Então a gente também não esperar que o agressor se transforme em vítima para a gente sentir compaixão. Enfim, Sati, se você puder falar um pouquinho a respeito disso, ou seja, dessa alma, desse caminho, dessa volta, outra vez. Eu sei que a gente está com o horário em cima, mas eu sei que o Instagram permite que a gente passe um pouco. Esse sentido, ou seja, kármico, que a gente pode ter um aprendizado direto em função do que foi realizado aqui de forma muito repetida, ou seja, uma pessoa que eventualmente caçou ou matou ou trabalhou num abatedouro, esse tipo de coisa. Gratidão, querido. Vamos aprender juntos? Eu também estou investigando aqui com você. Então, eu quero colocar para você que escolas diferentes, eu estudei várias, de budismo, de hinduísmo, de Vedas, cristão, misticismo cristão, sufi, eles falam um pouco diferente desse processo reencarnatório. Sim. Então, isso que eu estou trazendo aqui é uma visão, existem outras um pouco diferentes, mas uma que me faz bastante sentido, e aqui eu trago, é que existe como um rio, que a água vai preponderantemente para frente, mas às vezes você vê num redemoinho que está lá no rio. O rio está indo para frente, mas a folhinha está indo para trás, que ela foi pega ali em alguma coisa. No que eu aprendi, e eu não sei se é absolutamente a grande verdade, mas é a minha busca da verdade o que mais me encaixa na minha consciência nesse momento.
A gente vai evoluindo através dos reinos em um tempo muito grande. Uhum. Quando a gente chega no humano, existe o ponto de nós nos tornarmos finalmente co-criadores. Uhum. E a única maneira de você treinar alguém para fazer escolhas certas é deixar ele fazer escolhas erradas. Sim, sim. E existe um limite do quanto que o alto, o infinito, permite que a gente faça escolhas erradas. É como deixar uma criança brincar. Olha, pintar a parede de guache pode, mas enfiar o dedo na tomada eu já vou te segurar. Sim. Então existem leis que vão nos guiando. E essas leis são muito sábias. Por exemplo, como a Patrícia falou, ao criar um karma, você não precisa viver exatamente a mesma coisa. O karma não é uma sentença num livrinho anotado por um ser celestial. Não é uma contabilidade cósmica. Isso. O karma é uma energia de kr, a palavra em sânscrito você criou, como nos ensinou Swami Vankishananda. Aí você cria uma energia. Quando ela volta para você, ela interage com o seu campo vibratório. Se você cria uma energia de profunda agressão e egoísmo, e essa energia volta 20 anos depois, e você tem uma aura elevada, você se transformou muito, a energia volta e ela perde força dentro do seu campo vibratório, agora mais sutil. Se por outro lado, você tem uma aura bem pesada, e a energia de agressão e crueldade que você colocou em movimento volta, ela interage com sua aura pesada e algo pesado vai acontecer na sua vida, pela tua própria criação. Em geral, isso acontece aqui na nossa experiência humana, mas há pontes para voltarmos para os outros reinos. Há pontes. Pitágoras dizia que se lembrava de ser uma águia. Veja como a gente está indo além apenas das religiões orientais. Existem relatos de certos seres que tiveram um acidente, machucaram muito o corpo, tiveram um desencarne muito complicado aqui, e eles reencarnam como uma vaca, um boi, para recuperar o corpo etérico astral. A alma não se machucou, a alma não ficou toda. Mas eles recuperam a experiência energética e reconstroem o corpo etérico astral. Há relatos de que grandes mestres, quando eles precisam trazer uma bênção para nós, mas eles não querem nascer humano, aí vai fazer xixi na fralda, aí vai chorar, aí vai mamar, aí vai passar a adolescência, aí vai estudar espiritualidade, aí quando tiver... Eles não querem vir para ser uma encarnação completa de mestre. Tem relatos que eles encarnam em pássaros, e pelo canto dos pássaros eles emanam certas inspirações energéticas, transmutando os éteres do planeta. Quem está lá é um Buda. Então, passarinho, 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 Buda. Passarinho, passarinho, passarinho. E quem somos nós para saber? Exato. Quem somos nós para saber também se alguém talvez não esteja sendo um cavalo, mas porque veio do reino humano, porque precisava aprender o quanto maltratar os cavalos é algo que ele precisa compreender que somos todos um. Então ele vem como cavalo, e um cavalo que é maltratado. Agora, nunca, entendendo a lei do karma, nunca a gente olha e fala, tá sofrendo, mas é porque deve ter um karma, né? Ele que sofra. Jamais. Jamais. Porque a lei é divina. A nossa tarefa é sempre servir, ajudar e amar. Por que a nossa tarefa não é julgar? Porque eu não sei de nada. Você sabe de alguma coisa? A gente não sabe de nada. Você sabe de onde veio essa alma, onde encarnou, onde tropeçou, por que tropeçou, o que fez, o que não fez, quais são as habilidades redentoras. Existe uma lenda árabe linda de uma pessoa que desencarna e, segundo as crenças lá, ele vai para os infernos. E era uma pessoa muito má de coração. E aí ele passa uns tempos lá, sofrendo nos infernos e... Que cá entre nós, assim, não é assim que funciona, segundo a visão que eu tenho, a visão oriental. Existem vários planos de consciência, cada um com uma vibração, e os planos de baixa vibração parecem terríveis. Acaba gerando esse mito de algo infernal. Mas enfim, ele está lá num lugar horrível, e aí ele um dia fala, chega, não mereço tanto sofrimento. Ou até mereço, mas... E ele faz uma oração. Aí desce um anjo nessa lenda árabe e fala, tua oração foi ouvida. Eu quero te ajudar, mas tudo tem que ser dentro da lei maior. Fala para mim, a quem você fez o bem? E a pessoa pensa e fala, não, eu mereço estar aqui, eu não fiz bem para ninguém.
Para alguém você tem que ter feito bem. Eu não fiz bem para ninguém. Ele pensou horas. E o anjo esperando. E aí ele falou, eu lembrei. Uma vez eu estava saindo de casa e eu vi ali na saída, na soleira da porta, uma aranha. E eu ia matar. Aí eu pensei, essa aranha merece viver. E eu ajudei a aranha a voltar para a grama. E aí o anjo sorriu e falou, eu conheço essa aranha. Ela mora lá, no alto, junto comigo. Ela é um dos muitos seres do céu. Ela vai estender um fio até aqui para você poder subir. E assim foi. Que bonito. Então quem é o maior, quem é o menor? A comparação é algo que só o ego entende. Exato. Todo o resto apenas entende o tamanho da responsabilidade, o nicho de cada um dentro da luz e do mecanismo da infinita inteligência e amor do universo. Comparatividade é uma tentativa do ego de entender o mundo, bem pequena. Que lindo, Sati. Como eu sinto gratidão. Como eu sinto gratidão pelo teu tempo, pela tua sabedoria, pela tua lucidez. Eu aqui fico pensando nas pessoas que podem, assim como nós, agora como nós da equipe do Santuário, está recebendo isso também como um acalento no coração, sabe, Sati? Porque o mundo hoje anda tão confuso, o mundo que são as pessoas, eu sempre lembro isso, quando a gente fala do mundo, a gente está falando das pessoas. E receber algo que é tão translúcido quanto as tuas palavras, é algo que eleva a gente. Então eu sou profundamente grata por isso e pelo exemplo que você dá e nos relembra a cada palavra a respeito de humildade, a respeito de serviço, a respeito da gente derrubar essas falsas hierarquias, essa segregação que o ego coloca em função das comparações que, como você disse, só ele entende. Então, eu te agradeço profundamente, Sati, por toda essa sabedoria aqui compartilhada livremente e vibro que a gente possa ter muitas outras oportunidades. Eu quero colocar aqui e passo a voz para você, para que a gente faça o encerramento, se você quer deixar uma mensagem final. Quero colocar aqui que você tem o aplicativo do Vivo, porque eu acredito que mais pessoas têm interesse em te encontrar, ou seja, obviamente ele vai estar marcado com o @ dele. Fora isso, tem o aplicativo de meditação da Vivo, e tem um curso de meditação que o Sati generosamente passou esse curso, o lucro dele para o santuário. Isso. Então eu agradeço essa generosidade, ou seja, tem tanta coisa que eu poderia falar de você, Sati, mas nada do que eu possa dizer se equipara ao que você já fala sem dizer nada, fazendo. Patrícia, eu só posso fazer o que eu faço porque o seu serviço dá sustentação a todo um lado mais concreto do que é necessário. Eu te agradeço imensamente. Quero dizer para as pessoas, realmente existe um curso chamado Seja Luz, que eu gravei, tem 106 aulas gravadas e tudo que eu receberia financeiramente está tudo repassado para entidades como o Santuário. Você pode ir lá escolher para quem você vai doar, então escolha o Santuário. Eu queria só mencionar, porque eu sei que há desespero e desalento no coração de muita gente. Exato. Por como está o mundo. Meu mestre explicava assim como nós temos uma fonte de energia que a gente chama de Kundalini, Kundalini, como a gente diz em português, o planeta Terra tem também a energia dela. E o planeta Terra está numa expansão de consciência. O planeta Terra está subindo a própria energia já há alguns séculos e completando esse processo em breve, em algumas décadas. E o que acontece, gente? Vocês já puseram água para ferver, para fazer café? Você olha os primeiros momentos, é só água lá. Conforme a energia aumenta, você começa a ver um monte de bolinhas e coisas vão acontecendo e a intensidade da potência das moléculas, porque foi adicionada uma energia maior ao sistema. O que está acontecendo é que o ser, que é o planeta Terra, está expandindo a própria energia. E tudo o que acontece sobre a Terra está potencializado, como as moléculas de uma água fervente. Quer amar, vai amar como nunca aconteceu antes. A proporção de escolhas que a gente tem é como nunca houve. Antes a gente não podia escolher nada, hoje a gente pode escolher tudo. As angústias serão potencializadas. As ansiedades serão potencializadas. Mas a luz será potencializada. A tua busca espiritual, nessa vida, dá para viver 6 vidas. Porque as vidas estão absolutamente potencializadas. O momento mais intenso é exatamente esse. É o momento de uma aurora do planeta inteiro. E a gente está vendo aí a potencialização de tudo, bom e ruim, elevado
força para cima e força para baixo. E a gente está vendo a demolição das estruturas antigas. Elas estão sendo desmascaradas na própria hipocrisia, autodestrutividade. E o alto, a luz não combate a sombra. A sombra é expulsa sozinha quando a luz chega. Então, podem observar, as forças negativas estão destruindo a si próprias. Não assustem, gente. É só barulho, é só demolição, é só poeira. Fica na luz. Foca nela. É a oportunidade que a gente tem de muitas vidas. Sati, quanta gratidão. Querido, na próxima quarta-feira, então a gente se encontra aqui. Tá E bom. eu deixo aqui verbalizada a gratidão dos mais de 100 de nós, não só pela live, mas pela tua existência. 228 nesse momento. E agradeço a todos do santuário e a todos os mestres do santuário que me ensinam em cada foto que eu vejo. Agradeço muito. Agradeço essa floresta que me cerca aqui e a todos vocês que nos ouviram. Posso terminar com o mantra, Sati? Vamos! Qual você vai fazer? Loka samasta sukino bhavantu. Ótimo, vamos E lá. aí eu peço para as pessoas que estão em casa também, se vocês puderem vibrar, é um mantra bastante simples, ainda que seja por melodia, para que a gente expanda isso e todo esse conhecimento e toda essa luz, para que simplesmente, como o Sati falou, que a escuridão desapareça na luz sem confronto. Simplesmente porque a luz veio através de nós. Que a gente tenha essa missão, esse serviço, na humildade de quem somos, para canalizar isso tudo, para que não seja de nós, mas através de nós. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Que todos os seres sejam felizes e vivam em paz para sempre. Gratidão, querido. Gratidão a todos. Uma boa noite. A todos os seres. A todos os seres. Até quarta. Até quarta.